Olá, tudo bem? Hoje é o nosso quinto vídeo da série de shorts vídeo. E vamos falar então de polineuromiopatía, ou fraqueza muscular adquirida na UTI, ou fraqueza do doente crítico. Na verdade, sobre esse termo, nós congregamos duas condições, a polineuropatia e a polimiopatia, que têm fisiopatologias distintas, porém as duas convergem para a mesma condição, que é disfunção da musculatura. Bom, se você ainda não se preocupou com essa condição na terapia intensiva, é o momento de passar a se preocupar e ter uma visão bem crítica, com uma preocupação significativa. Para a gente ter uma ideia, dos pacientes que estão em assistência ventilatória mecânica, em torno de 25 a 50% desenvolvem a polineuromiopatía. E se a gente levar em considerações alguns perfis de UTI, como por exemplo algumas UTIs públicas, 100% dos pacientes estão em ventilação mecânica. Então significa dizer que metade desses pacientes tem uma probabilidade significativa de desenvolver polineuromiopatía. Quando a gente pensa no paciente com sepse, esse número aumenta. O percentual de pacientes com sepse que pode desenvolver a polineuromiopatía, ele gira em torno de 50% até 70%. Isso é o que informa a literatura. Então a gente tem um número significativo de pacientes com polineuromiopatía. Outros fatores podem sim desencadear o quadro de fraqueza muscular adquirida na UTI, como por exemplo, falência de múltiplos órgãos, alterações glicêmicas, porém, os dois principais fatores seriam esses dois. A ventilação mecânica ela estaria associada como sendo uma barreira para a mobilização, o que não deveria ser, o que não deve ser na verdade. A ventilação mecânica não é para ser vista como uma barreira para a mobilização. E o imobilismo é um dos fatores que desenvolvem sim a polineuromiopatía ou a fraqueza muscular do doente crítico. A sepse ela está relacionada diretamente a sua fisiopatologia com a fisiopatologia da polineuromiopatía. Uma vez que no quadro séptico eu tenho aumento de citocinas, e esse aumento de citocinas iria me levar a uma estimulação de um receptor, mais especificamente eu tenho também aumento de fator necrose tumoral, e esse fator necrose tumoral que se liga a um determinado receptor, e esse receptor desencadeia toda a cascata intracelular, que ativa MOLF1, resultando em uma redução da proteossíntese, com aumento da proteólise. Na verdade, a cadeia da redução da proteossíntese é outra cadeia diferenciada. Essa cadeia que eu falei, ela iria aumentar a proteólise, ou seja, a lesão muscular. Tá? Mais especificamente, essa lesão, esse dano seria na meromiosina pesada, ou seja, no filamento grosso do filamento contrátil. Bom, então voltando aqui ao nosso foco. O aumento das citocinas, a desnutrição, aumento da atividade de espécies reativas de oxigênio e repouso prolongado são as principais condições que me levam a uma alteração neuromuscular. Essa alteração neuromuscular vai resultar em uma disfunção da musculatura. E olha, essa disfunção da musculatura não é só da musculatura periférica, acomete também a musculatura respiratória. Com isso eu tenho aumento do tempo de assistência ventilatória mecânica, aumento do tempo de internamento na UTI, aumento do tempo de internamento hospitalar também, e uma redução funcional desse paciente. Vale salientar uma coisa, o declínio da função da musculatura ele é muito mais rápido até atingir um ponto onde eu tenho redução da funcionalidade do que mesmo a sua recuperação. Então, sendo esse declínio rápido e a recuperação lenta, isso significa em maior tempo de reabilitação para esse paciente. Para a gente ter uma ideia, o que a gente tem como pós um quadro de polineuromiopatía? Alguns autores colocam que um paciente que desenvolveu polineuropatia, tá? Ele tem uma recuperação funcional, como eu já falei, extremamente longa.
e que 80% desses pacientes, mesmo após um ano de alta da terapia intensiva, eles ainda não conseguiram voltar às suas AVDs de forma plena. Outros autores colocam que, mesmo após 2 anos de alta hospitalar, esses pacientes apresentam algum grau de disfunção muscular. Então, vendo o impacto desse quadro da polineuromielpatia no paciente crítico, significa dizer, a nossa preocupação com a fraqueza muscular no paciente crítico, ela tem que aumentar, ela tem que ser extremamente significativa. Temos que estar fazendo o diagnóstico disso o mais precoce possível, desta condição, né? E estarmos atentos às condições que induzem a polineuromielpatia, as condições que funcionam como fatores de risco para a polineuromielpatia. Porque se estivermos atentos a essas duas condições, primeiro, o meu paciente tem fatores de risco para a polineuromielpatia, então eu já passo a ter um olhar diferenciado para aquele paciente em cima do arsenal terapêutico que eu tenho para promover uma minimização ou uma condição que leve à ausência da polineuromielpatia, né? Segundo, naquele paciente que eu já detectei uma polineuromielpatia leve e não ainda uma condição severa, que eu possa instituir uma carga terapêutica suficiente para que eu minimize esse declínio da função pulmonar, da função muscular, aliás. E com isso eu tenho um restabelecimento desse paciente de forma mais rápida, que eu possa devolver esse paciente à sociedade, à sua condição, ao seu meio de família, de forma mais funcional possível. Bom, se você gostou desse vídeo, curte lá, se inscreve no meu canal, que na próxima semana teremos um outro vídeo. Um abraço!